Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Cheeco. Olá, uma vez mais estamos aqui de volta com a Nossa Voz. Hoje trago-vos um convidado que nos irá desvendar pequenos truques, não sei se posso dizer assim, observações, formas de termos consciência de como é que comunicamos, não só verbalmente, mas também de uma comunicação não verbal. E realmente estamos sempre a dizer, e o corpo fala, não só pela sua sintomatologia, mas também tantas são as expressões. Então, desvendando já tudo, Rui, muito bem-vindo. Obrigado. Eu, neste episódio, tenho o apoio da Cheeco, portanto, antes que me esqueça, porque já ia me esquecer, vou só apresentar aqui os produtos desta gama de homem, que temos aqui uma barra de barbear natural, um shampoo e sabonete 2 em 1 também, e uma caixinha que levarás contigo para depois poderes colocar essa barra. Ótimo. E protegê-la das águas e Muito etc. obrigado. Obrigada também. Obrigado. E obrigada à Cheeco, neste caso, Ok. por me apoiar neste episódio. Boa. Agora sim, seja muito bem-vindo. Obrigada por teres vindo ter comigo. Na outra vez estavas a dizer, tinhas trazido a Vera, Yeah. aqui por perto. Aqui, Este é exato. mesmo o meu espaço. E a Vera comentou, epá, que pena, gostava tanto de ter ido ao teu espaço. Fica para uma próxima. És o marido da Vera que esteve aqui comigo a falar um bocadinho de PNL e não só. Portanto, quem ficar curioso pode espreitar o episódio dela, que eu já não sei de cor qual é, mas Vera Brás Mendes, portanto fica aí essa dica. E agora fala-me sim, um bocadinho de ti. Quem é o Rui, no teu percurso formativo, mas também o teu percurso humano, Ok. enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto homem. Quem é o Rui? Isso dá uma semana para falar. Bora, vamos a isso. Não, olha, muito obrigado pelo convite. É uma estreia para mim. Eu fiz um podcast há 15 dias e este é o segundo, não é bem uma estreia, é o segundo. É a segunda vez que faço, portanto nunca tinha uma experiência nova também. Bom, o meu percurso. Olha, nós estamos cada vez mais a mudar e o mundo obriga-nos a mudanças constantes. E vamos vendo esses títulos de que, de facto, as tecnologias, os novos saberes fazer nos obrigam a mudanças. E vamos vendo, na realidade, pessoas a não estarem satisfeitas com aquilo que fazem. E acho que foi um bocadinho o que me aconteceu há uns... Olha, sou muito mau com datas, começa por aí. Mas talvez há uns... Eu acho que isso é geral para os homens. Não Quase, sei. quase. Há muita gente se não, isso foi em 87, isso foi em 92. Se me perguntares em que ano acabei a faculdade, eu não sei. Se me perguntares em que ano eu fui fazer formações para fora, eu não sei. Mas é que não sei mesmo. Às vezes tenho um esforço grande para conseguir fazer. Sabes a data de nascimento dos teus filhos? Não, isso sei. E às vezes Ok. gozam comigo e começam ao pai, então, quando é que eu faço anos? Não, mas isso eu sei. Mas para dizer, eu aqui há uns 20 anos, talvez, a convite da Vera, Rui, embora ver uma coisa da programação neurolinguística, com partículas, não era uma coisa interessante, e eu fiquei naquela, isto não é nada à minha onda. Não vai tu, não, mas embora, vamos ver, tu vais ver que vais gostar. Podes fazer um fim de semana experimental, que era tipo um teaser, o primeiro fim de semana, e depois quem gostasse continuava no curso. Eu sou licenciado em gestão, na área da economia, mais ligado à contabilidade. Tenho uma empresa de contabilidade e gestão há 30 e poucos anos. Nem sei ao certo, lá está o problema das datas. E nessa altura fui numa perspectiva de que, embora lá, vou ver aqui ferramentas que possam ser úteis para o meu dia-a-dia, para a minha área, porque desenvolvi sempre uma parte muito, muito comercial de relacionamento com o cliente, isto pode ser interessante. E ao fim do primeiro fim de semana gostei e disse, bom, vou me inscrever. E passado pouco tempo percebi que aquilo não era uma ferramenta, de facto, para eu ganhar competências, enfim, para me relacionar com os outros, era um bocadinho o ganhar competências para eu me relacionar comigo. Perceber como é que isto aqui funciona, andar aqui um bocadinho à descoberta como é que a nossa mente funciona. Então gostei, continuei, fiz um pratico, não são cerca de 130 horas.
Depois andei ali um tempo a perceber aquilo, porque era um mundo todo novo para mim. E comecei a fazer, acho que cronologicamente foi mais ou menos este seguimento. Eu fiz depois o Master também, de PNL, aí já com o intuito de quero aprofundar este conhecimento. Durante o Master temos ali alguns toques, se quisermos, relacionados à comunicação, à modelagem, a perceber que há aqui uma simbiose grande nos processos de comunicação entre as pessoas. Já vinha do Practitioner essa ideia, mas quis ir aprofundar isso. E então tive a hipótese de ir ao Washington ao Body Language Institute, perceber o que é isto da psicofisiologia, o que é isto do nosso corpo falar, como tu referias, que o nosso corpo comunica. E sim, existe muita comunicação não verbal. Há muita coisa que é comunicada do âmbito não verbal. Até porque nós comunicamos muito mais facilmente. Muitas vezes através da prosódia da fala, através da intuação que damos, através das expressões faciais que utilizamos, por exemplo, uma questão de afeto. Eu consigo dar um tom de afeto a uma expressão muito mais facilmente através do meu tom de voz, através da minha expressão facial, através do meu tónus muscular, que tu percebes que seja afeto, do que eu propriamente estar a dizer, olha, isto quer dizer que é afeto. Porque às vezes as próprias palavras, se nós as ouvíssemos... São mais limitadas. De uma forma crua, ficarias sem saber qual é o significado disto. Às vezes dou este exemplo, tu quando lês uma mensagem, tu pões a intuação que tu queres, tu pões o sentido que tu queres naquilo, porque não estás a ouvir, não estás a ver o tom, não estás a ver a voz. Bom, e então andei ali uma série de tempo ligado à questão da psicofisiologia do corpo. Dar aqui uma noção, o nosso sistema nervoso tem aqui umas divisões, eu não vou ser chato com isso, mas podemos dizer que há duas partes que são importantes neste meu trabalho, a parte do parasimpático e do simpático. O nosso sistema nervoso simpático ajuda-nos imenso, ativa-nos imenso uma série eu vou dizer, de skills que nós temos neste organismo todo para nós enfrentarmos certos e determinados desafios. E o ativar desses estados tem reflexos visuais, nós conseguimos observar. Por exemplo, se tu vires uma moto a vir numa velocidade grande em direção ao teu carro, vai acontecer provavelmente uma coisa que é, tu começas a transpirar das mãos, isto é o nosso sistema nervoso simpático a preparar-nos para uma possível resposta, e essa resposta tem que haver uma série de reações fisiológicas que nos permitam responder mais agilmente, ou mais prontamente, ou com outros recursos. Provavelmente vais transpirar das mãos, o teu sangue vai fluir mais rápido, vai ficar mais fino, aceleras o teu batimento cardíaco, vais-te dilatar as pupilas, vais ter piloereção, uma série de coisas que nós nem sequer notamos se não estivermos atentos, mas que são reações que o nosso corpo nos prepara para uma situação de stress. Depois, quando isso passa, quando a moto passou, o nosso sistema nervoso parasimpático vem-nos repor aqui um bocadinho o estado e dizer, ok, está tudo calmo. E tu voltas a ter o teu nível de transpiração normal nas mãos, as pupilas voltam à sua contração normal, ao seu padrão normal, e tudo estabiliza. E quem diz a moto diz um leão. Quem diz a moto diz um leão, diz um cão, diz tu estares a dizer uma afirmação que não é correta e de acordo com aquilo que tu pensas, mas já lá vamos. Mas tu preparas o corpo é preparado para isso. Tem a ver com aquelas respostas medo, fuga, luta, estás a ver como é que nós nos preparamos. E depois já digo o que é que isto pode significar também do ponto de vista da gestão emocional e porque é que isto acontece. Mas andei aqui, então, a tratar muito daquilo que era a psicofisiologia, do que era o corpo. Passado um tempo, e agora não assim por ordem, pronto, fiquei trainer certificado pelo Body Language Institute para poder dar formação na área da expressão corporal, da linguagem não verbal, e também num programa relacionado à detecção da credibilidade da informação, um programa You Can't Lie to Me, portanto, da detecção da mentira, associado às questões fisiológicas. Depois fui para o Instituto do Ekman fazer toda a parte da descodificação da face, perceber o que é que a nossa face nos comunica. O Ekman, a parte muito já Lombroso, já Darwin, Duchenne, estamos a falar século XVIII, XIX, XX, andavam a estudar a face, e o Ekman foi talvez quem trouxe a maior cientificidade e a maior credibilidade àquilo que é a expressão facial da emoção. Dizer que quando nós nos emocionamos, sejam emoções de valência positiva ou negativa, o Ekman determinou que existem 7 expressões que são de caráter universal. A raiva, o medo, a aversão, o desprezo, a tristeza, a surpresa e a alegria. Independentemente da raça, da etnia, da idade, da cultura, nós expressamos na face sempre
as mesmas características ligadas a esses princípios emocionais, ok? E elas têm movimentos na nossa face. Como por exemplo? Como, por exemplo, tu ficares contente e a tua expressão de felicidade ser esta, tu ficares com medo e a tua expressão ser esta, tu ficares surpreso e a tua expressão ser esta, tu não gostares e a tua expressão ser esta, da aversão, tu teres desprezo porque te sentes superior relativamente a um facto e tu, ok, uma expressão assimétrica, na face, enfim. Podia fazer aqui uma série de catálogos da face, pois há uma série de variações. E então gostei imenso de também perceber o que era a face. Fiquei codificador facial reconhecido pelo Instituto do Ekman, fiz uma série de percursos dentro do Instituto do Ekman, fiz o Emotional Skills and Competencies, fiz o Behavior Analysis e a entrevista investigativa forense, acabei por fazer com eles uma pós-graduação. Portanto, para quem dizia que não era nada a sua... a minha área, Exato. Pois, acabei por fazer depois com a Manchester Metropolitan University, com eles, uma pós-graduação em análise comportamental e entrevista investigativa forense, aqui para começar a pôr algum campo de análise sobre a entrevista ou sobre a coleta de informação com o outro, e então já tinha aqui corpo e face. Depois, porque gosto de estudar, tive a oportunidade e fui a Madrid, à Universidade Autónoma de Madrid, fazer a linguística forense, perceber como é que a nossa voz se comunica, ou o que é que nós comunicamos através da nossa voz, dito de uma outra maneira, e perceber o que é que está associado aos diferentes tons, às velocidades, às características vocais, o que é que são pausas, o que é que são aqueles o porquê é que nós fazemos isto, como é que a nossa voz reage perante diferentes níveis de stress, e fiquei com voz. Já tinha a face, já tinha o corpo. E fui fazer a parte toda do Statement Analysis, outra vez no Ekman, a parte de o que é que nós comunicamos no conteúdo da nossa informação. Existem variedíssimas maneiras de poder dizer a mesma coisa e nós não as dizemos porque sim, nós dizemos porque queremos que aquelas palavras que nós usamos tenham no outro um impacto ou um sentido diferente. Porque eu já vou depois à nossa parte inconsciente da comunicação, mas dar aqui uma ideia de que nós sabemos que quando comunicamos criamos estados no outro. E os estados que nós criamos no outro têm muito a ver com a intuação, mas também têm muito a ver com as palavras. Eu tenho variedíssimas maneiras de poder dizer a mesma coisa e eu vou escolher aquela que eu achar que é a mais ajustada e a melhor para o resultado que eu pretendo com aquilo. Ou seja, tu escolhes consciente ou inconscientemente Nós isso? escolhemos consciente ou inconscientemente. Eu deixa-me dizer-te... Estamos aqui na Ericeira, vou-me lembrar de um excerto de uma entrevista do José Sócrates que eu analisei para a TVI. Eu aquilo que tenho que lhe dizer relativamente a isso que me está a falar é que isso não é verdade. Ou seja, eu aquilo que tenho que lhe dizer para referir aquilo que você me está a dizer não é verdade, gastas muito mais energia do que dizer logo a partir disso não é verdade. E porquê é que nós usamos tantas palavras antes? Porque estamos a ir ao encontro de uma afirmação que para nós pode ser contraditória, que para nós pode ter um peso cognitivo maior, pode ter uma carga emocional também maior, então nós preparamos imenso aquilo que vamos dizer. Eu costumo dizer nas formações que dou, se tu pegares no mail, ou se tiveres uma mensagem escrita, ou uma mensagem de voz, que tenhas transmitido a alguém, em que tenha... o conteúdo daquilo que tu estás a dizer tenha uma carga emocional maior ou uma pressão cognitiva maior, tu vais ver que tu tiras imensa informação, escrita ou falada, que não faz falta nenhuma e é que a mensagem chega perfeitamente ao outro lado. Então, se tu analisares o que é que está ali, tu vais perceber que a Lisa está com um problema em referir-me isto porque teve uma necessidade tão grande de preparar aquilo que me vai dizer com preâmbulos, com preparações, às vezes que não fazem quase sentido naquilo que estão a dizer. Portanto, ser mais prático nisso. Bom, e fiquei com o conteúdo da informação. Depois, fiz uma pós-graduação também em Ciências Forenses, Profiling e Investigação Criminal, que me ajudou muito aqui a componente mais técnica, se quisermos, nas áreas das entrevistas investigativas e na avaliação da credibilidade de testemunhos, da informação. Acabei recentemente um mestrado em Ciências e Emoções, que tem toda a parte biológica do nosso cérebro, a biologia das emoções, como é que isto funciona em questões de mecanismo, como é que é a gestão também do nosso processo emocional. Enfim, foi uma vertente académica mais profunda daquilo que era um conhecimento que eu já tinha e aprendi muitas coisas novas, como é lógico. E foi mais ou menos, este é mais ou menos o meu percurso. Depois fiz mais umas coisas por meio, mas sem grande interesse do ponto de vista, porque são aquelas coisas mais académicas, pós-graduações, mestrados, por aí. No meio disto constitui uma academia de formação, porque acho que ter o conhecimento destas coisas e depois não os partilhar também não valem de nada. E larguei por completo aquilo que fazia na área da contabilidade e da gestão,
Mantenho essa empresa, está lá, Que está lá, sossegadinha, a trabalhar. Consegui uma equipa excelente que me permite estar completamente fora. Partilho espaço, porque tenho outras atividades, outras empresas no mesmo espaço, e partilho espaço, mas nada que me puxe para lá, pelo contrário, cada vez empurra-me mais para fora. Portanto, quando a Vera me fez aquele desafio, eu estava longe de saber que iria fazer uma mudança completa na minha vida. Comecei um projeto há 2, 3 meses, que andámos cerca de, eu não vou dizer 7 anos a maturá-lo, mas que já me andava a ser falado há cerca de 6, 7 anos, que tem a ver na área das perícias forenses, na investigação forense, uma coisa que não... Tem um pouco a ver com a minha área, porque eu gosto muito da parte criminal e gosto muito da parte da veracidade da informação e do testemunho, mas o nosso mercado não tem direito à contraprova. E aquilo que nós fizemos foi congregar uma série de especialistas, criámos uma coisa que se chama Foren, que vem de Forensic, agregámos uma série de especialistas, todos na área da investigação científica, nos mais variados casos, desde os incêndios, à sinistralidade rodoviária, à toxicologia, à lofoscopia, à grafologia, à caligrafia, sei lá, passando por todas as engenharias químicas, físicas, biológicas. Temos neste momento 10 pessoas a trabalhar connosco, peritos, que nos permitem, a cada passo que nos seja necessária, fazer uma contraprova sobre aquilo que te é apresentado, quer na justiça, quer na tua vida privada, se tu quiseres, nós consigamos, ao fim e ao cabo, dar uma segunda vida àquilo que muitas das vezes as pessoas consideram um caso perdido. Vou dar um exemplo só para terminar, porque não é este o âmbito daquilo que eu trago aqui e que vimos hoje aqui falar. Se tu tiveres um sinistro rodoviário, se tiveres um incêndio aqui em casa, qualquer coisa, tu chamas, vem a polícia, fazem-te um levantamento, há de vir um perito, dá-te uma informação, traz-te uma perícia e entrega à companhia de seguros ou ao tribunal. E tu ficas praticamente sem prova ou sem capacidade de contrapor aquilo. Tu podes arranjar um bom advogado que te tente mitigar ali alguns riscos, algumas coisas que possam ali estar, mas cientificamente tu tens dificuldade em provar o que é que ali está. Então nós somos essa parte. Nós somos a parte onde tu podes contactar-nos e que nós mandamos ao terreno peritos que vão averiguar, vão fazer recolha de prova, vão fazer análise e vão fazer um relatório que pode ir ao encontro ou contra aquilo que está previamente definido. Muito bom. E que está-me agora a consumir aqui em questões de tempo, a apaixonar, porque gosto de lançar coisas, gosto de desafios e pronto, e estou a ir neste caminho. Voltando aqui à outra questão, temos uma vertente muito assente naquilo que são as emoções. Há um princípio, há vários chavões que eu vou dando sempre nas minhas formações e que vou dando indicação de que nós não temos que levar nada como certo. A nossa memória é uma caixinha de surpresas. Nós achamos que temos um acontecimento registado e que esse acontecimento e esse registro é fidedigno. Isso é uma falácia tremenda. A cada momento que nós acedemos a uma memória de um acontecimento nosso e que nós tenhamos vivido, nós alteramos essa memória. Olha, isso eu tenho a certeza. Eu agora vou brincar um bocadinho. Força. Brincar a falar sério. Porque a minha filha mais velha, volta e meia já aconteceu, dizer assim, porque nós, por exemplo, vivi 5 anos na Índia, não é? Porque nós lá na Índia, isto, aquilo e aquilo outro. E eu penso, isso não é nada verdade. Ela distorceu tudo ou acrescentou pontos que nem sequer existiram ou não aconteceram. Também já chegou a dizer outra que foi, porque eu acho que ela disse que a avó do meu marido, não é? Disse que tinha sido manequim. Imagina, eu disse, uou, isso não é real também. Ou seja, tenho a certeza do que tu estás a dizer, agora a título desta tão simples exemplo, mas porque realmente ela ficou com essa percepção, ou não sei de onde foi buscá-la, à sua suposta memória. E ela afirma, ela diz, não, eu lembro-me disto ser assim. Esse é o problema das falsas memórias, é que nas falsas memórias tu tens uma dificuldade muito grande em determinar aquilo que te é colocado de forma inconsciente, diferente da mentira. Tu, na mentira, tu constróis uma realidade de acordo com uma necessidade que tu tens sobre aquele acontecimento, sobre o facto, sobre a narrativa, enfim, sobre o contexto. Tu queres transformar
uma verdade, um acontecimento, mas por qualquer circunstância queres adulterar aquela verdade e tu crias essa informação. E deixa-me só interromper para te perguntar, quando tu dizes mentira, dizes a mentira consciente, em que a pessoa sabe que está a mentir, deliberada. porque depois também há aquela, acho eu, não sei bem como colocá-la, que a pessoa mente-se a si própria e quer acreditar São outras naquilo. questões. Ok. São questões completamente diferentes, mas é um bom tópico. Mas é assim, quando eu minto deliberadamente sobre um tema, eu posso ter criado uma imagem para essa mesma mentira, crio uma narrativa, mas sei que estou a mentir. Na falsa memória, eu não sei que estou a mentir. Para mim, aquela questão é verdadeira. Nós temos, a ciência diz-nos que nós até a partir ali dos 3 anos de idade é que nós conseguimos começar a preservar a memória. 2 anos e meio, 3 anos é que nós conseguimos começar a preservar a memória. Para trás, nós não temos memórias do acontecimento. O que nós temos são... Eu jogava a bola com o meu tio, por exemplo, ou o meu avô ensinou-me a andar de bicicleta. Eu tenho memórias, eu tenho pouquíssimas memórias de infância, mas eu tenho memórias que tenho hoje a consciência de que são coisas que me foram implementadas. Porque a minha mãe me dizia, o teu avô gostava imenso de jogar dominó contigo, passava horas com isto. Eu conheço o meu avô, conheço a cara do meu avô, conheço a casa dos meus avós, lembro-me daquilo, e eu crio uma narrativa sobre aquele acontecimento e crio imagens sobre aquilo. Daí a ser uma recordação real, vai uma diferença grande. Ou seja, uma memória construída e não uma memória que tenha sido realmente tenha sido experienciada, guardada, vivida, exato. Guardada. Isso leva-nos aqui a imensos desvios, a imensos problemas onde nós comunicamos e na área da justiça em particular, mas isto para dizer que, voltando um pouco atrás, de não ser uma coisa estanque, imagina que eu tenho uma chatice com a Vera e saio de casa com aquele acontecimento. Se eu encontrar uma pessoa na rua que seja muito calma, muito tranquila e que me diga, olha, estás a falar isso, não sei o quê, se calhar a Vera está estressada com isto, com aquilo ou com aquilo outro, sei lá, estou a inventar uma situação, eu vou ressignificar aquele acontecimento. Aquele episódio para mim já é diferente. Se eu a seguir encontrar ainda passado um dia uma outra pessoa que me diz, vê lá, porque isto, porque aquilo, já vivenciei, já experienciei situações dessas, de facto isto ou aquilo, o que for, volto a aceder à memória, eu estou outra vez a ressignificar aquela memória. Eu próprio, se estiver sozinho, vou para casa, vou ouvir uma música calma, estou a pensar no tema, eu volto a mexer naquele acontecimento, eu volto a dar-lhe um novo corpo, um novo registro. E nem precisamos ir por aí. Também penso que está comprovado cientificamente que emoções como a raiva, etc., tendencialmente podem cair um pouco, passado ali 90 segundos. Bom, mais coisa, menos coisa, depois depende do que é que estamos aqui a falar. Ou seja, tu próprio, se calhar, um dia depois, poderias já olhar de outra forma e ressignificar também o acontecimento por ti. É verdade. De repente a emoção já não está tão efervescente. É verdade. Já vou aí a esse tópico, já vou aí. Mas a questão, não só com a raiva, mas um pouco com todas as emoções. Mas deixa-me dizer-te, nós ressignificamos, portanto, isto para dizer, voltar aqui um pouco atrás, aquela questão de que, isto foi um acontecimento e aconteceu, e eu tenho a certeza que isto foi assim, temos que pôr dúvidas, porque a cada espaço nós podemos mudar esse mesmo registro. Depois há um outro princípio que liga muito com aquilo que eu faço, que tem a ver que aquilo que nós comunicamos tem sempre a ver com o registro interno do acontecimento. Exato, que era o que eu estava aqui a pensar, não te queria interromper, mas realmente cada percepção, cada indivíduo tem a sua própria percepção. Exatamente. Portanto, eu vou registar de acordo com o código de leitura que eu faço. E tu poderás estar a viver a mesma situação e registares à tua maneira. À minha maneira, mas como cada um vê o seu mapa do mundo e como cada um vê aquela circunstância, sim. Mas depois, a forma como tu registaste e a forma como eu registrei, a coerência daquilo e a credibilidade daquilo que eu posso transmitir tem que estar de acordo com o meu registro. Se eu for comunicar uma coisa diferente da forma como eu a registrei, vai haver uma série de alterações ao nível daquilo que nós falámos no início do meu sistema nervoso. Porquê? Porque a pressão cognitiva de eu estar a dizer uma coisa que não é de acordo com a realidade, e então se for uma coisa que seja aquilo que nós dizemos a black lie, a mentira onde eu minto deliberadamente para te prejudicar ou tirar um benefício eu próprio daquele acontecimento, essa mentira,
quando isso acontece, essa pressão, a pressão cognitiva, a pressão emocional, a pressão de eu saber que estou a mentir, vai dar uma série de reações. E são essas reações que falei no início, que muitas das vezes são visíveis e que podem ser detectadas, avaliadas. Queres dar assim uma série de exemplos? Posso dizer-te, por exemplo, que quando nós mentimos, não há padrões, atenção, não há um dicionário para isso, mas quando nós mentimos, a pressão cognitiva grande pode levar-nos, por exemplo, a inflexões verbais, pode levar-nos a maiores pausas, pode levar-nos a que o nosso sangue fique mais fluido, corra mais rapidamente e que comecem a aparecer manchas na face, pode haver gestos do nosso corpo por não estarmos empoderados, que possam fechar, por exemplo, para não sermos tão notados. Pode haver tendencionalmente mãos à frente da boca para tapar aquilo que nós estamos a dizer. Se nós não gostamos de uma coisa, podemos inconscientemente tentar bloquear os olhos. Por exemplo, crianças congenitamente cegas tendem a fazer o mesmo. Portanto, é um movimento que não é um movimento consciente para não ver aquilo, até porque infelizmente elas já não veem, mas que vão tentar fazer. Portanto, há uma série de padrões, mesmo na própria construção da semântica, na análise da credibilidade de informação. Há um senhor chamado Udo Owen Dutch, um psicólogo alemão, que tipificou cientificamente 19 critérios que avaliam a credibilidade da informação. E essa credibilidade da informação tem a ver com aquilo que tu pões na forma, daqui mesmo, statement analysis, mesmo análise do conteúdo, naquilo que tu dizes. Por exemplo, há um critério que eu gosto imenso e que uso muito nas formações quando falo disto em passant, assim, de leve, que é o 12º critério da avaliação da credibilidade da informação, que tem a ver com o nosso estado emocional sobre o acontecimento. Se tu me estiveres a narrar um acontecimento que tenha tido uma carga emocional enorme, quer pela positiva, quer pela negativa, uma pressão cognitiva grande, e que no momento em que tu me estás a narrar aquele acontecimento haja ausência daquilo que eram os teus estados emocionais, daquilo que eram os teus estados internos de sensações físicas, daquilo que era o teu estado afetivo, provavelmente aquela afirmação não é verdadeira. Dá-te um exemplo. Imagina que tu és convidada para fazer uma falsa informação sobre um acidente de automóvel, com mortos, ou com pessoas encarceradas, onde, de facto, acho que qualquer pessoa, por muito fria que seja, se vê um acidente de automóvel onde estejam 2 ou 3 pessoas lá dentro encarceradas, vidros partidos, carros todos amachucados, tens uma série de reações emocionais, reações fisiológicas, estados, as pernas tremem, a tua sensação cardíaca é diferente, o teu ritmo cardíaco altera. Há uma série de situações que são visíveis e que tu sentes e que tu experiencias. Agora imagina que tu não viste o acidente e que eu te vou pedir, sim, Lisa, precisava mesmo de uma testemunha em tribunal para dizer que estavas comigo naquele dia do acidente, porque eu sozinho, só uma testemunha, o advogado diz que se tiver 2 ganha mais peso, sei lá, estou a inventar uma história. E tu vais a tribunal narrar aquele acontecimento. E tu dizes que viste o carro, que passou o sinal vermelho, que bateu no outro, as pessoas lá dentro, isto, aquilo, e tu fazes uma narrativa toda sem emoção, sem sensações físicas que tu tiveste na altura quando viste o acontecimento. Provavelmente esse acontecimento não é verdadeiro. Porque se aquilo para ti teve uma carga emocional grande, tu vais relatá-la quando tiveres o relato. Porque há uma outra premissa que tem a ver com a recordação e com a nossa informação, isto vem da área da entrevista investigativa forense, é que nós recordamos muito melhor a informação se nós experienciarmos o mesmo estado emocional que tínhamos na altura quando ele aconteceu. Então deixa-me colocar-te aqui uma questão que estava-me a vir. Como é que faz um ator, uma atriz? Porque eles vão ter que estar a relatar qualquer coisa, não é? Viver, sim, experienciar uma realidade que não é real, que não é. E vão ter que trazer emoção. Exatamente. Esse é um bom tema. Olha, eu fiz aqui há uns anos, no Teatro Dona Maria, uma coisa relacionada com uma semana que era as fake news, e que há um best-seller, eu acho que americano, não tenho a certeza, tenho uma história muito gira com esse livro, que é Como Matar o Seu Marido, ou A Melhor Maneira de Matar o Seu Marido. Acho que é assim o título. Pá, lá não é a sogra, não é? A sogra normalmente é sempre não, ali era o marido. E eu fui convidado, e então é uma escritora, acho que inglesa ou americana, não tenho a certeza, já com uma série de livros, de best-sellers escritos, escreve o livro, A Melhor Maneira de Matar o Seu Marido, e o marido aparece morto. Ela rapidamente se tornou numa das principais suspeitas da morte do marido. O marido era um professor universitário. E então o Teatro Dona Maria chamou 4 atrizes, deu-lhes o livro para ler,
vestiu-as todas da mesma maneira, todas com uma bata azul, com os óculos grandes, redondos, todas da mesma maneira, e elas tinham que, ao ler o livro, tentar perceber se de facto tinha sido ela que tinha morto o marido ou não. E depois aparece um fulano da polícia que ia entrevistar cada uma delas, sempre com as mesmas perguntas. Ele fazia sempre a mesma pergunta e elas davam respostas diferentes, como é lógico, cada uma, ou porque achava que de facto a fulana tinha morto o marido, ou porque achavam que ela estava inocente, criavam uma narrativa. E deram-me aqueles vídeos para eu analisar, e depois fui ao Teatro Dona Maria mostrar os 4 vídeos das 4 atrizes e dizer o que é que eu achava da prestação delas. E há uma coisa interessante que é, eu não acreditei em nenhum dos testemunhos delas, porque sendo muito boas atrizes que sejam, a relação entre o tempo, da expressividade emocional, da narrativa, não é congruente. Quem está de fora a ver aquilo, acha aquilo super bem feito, e é, de facto, bem feito. Quando já tem um olhar mais clínico, vou dizer assim. Quando tu olhas com um ponto de vista de análise científica, de profiling para aquilo, tu notas aqui uma série de incongruências, que te leva a que nenhum daqueles depoimentos eram verdadeiros. Como é que... Bom, e deixa-me só dizer para terminar, e tenho uma história muito gira com esse livro, porque estou com a Vera numa viagem qualquer que fiz com ela para fora, já não me lembro onde, já não me lembro em que país, e sei que estou num restaurante, biblioteca, e estou a almoçar, e quando olho assim para o lado, aquilo era tudo cheio de livros, estava o livro A Melhor Maneira de Matar o Seu Marido. Assim, olha, caramba, está aqui este livro, fiz um trabalho sobre ele. Bom, voltando aqui à questão, mais concreta dos atores. O que é que eu acho que eles queriam? E, de facto, há atores absolutamente fantásticos. Nós olhamos e eles vivenciam, eles experienciam. Eu acho que eles têm muito que encarnar aquelas personagens. Acho que eles têm que criar muita informação dentro deles sobre o próprio personagem que estão a realizar. Era nesse sentido, não te percas. Sim. Era nesse sentido, porque acredito eu, e com base no que tu estás a dizer, que a melhor forma de tu representares com emoção é acreditares, como há pouco dizíamos, que a nossa própria memória pode ser alterada. De repente, se tu procurares imaginar, visualizar e uma série de, não sei, tu possivelmente começas a vivenciar aquilo e a experienciar qualquer coisa, ou não? Julgo que sim, até porque a modelagem é uma coisa que eles fazem muito bem feita, e quando nós ouvimos os testemunhos de atores e de atrizes dizer que viram não sei quantas vezes a pessoa, que estudaram do ponto de vista fisiológico, andam como elas andam, sentam-se como eles sentam, começam a sentir como eles sentem, começa a ser mais fácil para eles também transformar aquele persona e de facto depois estar associado emocionalmente. E isso é muito importante, porque eu estava-te a colocar esta questão, porque no campo da meditação nós falamos muito da visualização, não é? Cocria o que tu queres. E a forma de tu cocriares, uma das, é visualizares, já acontecer. Então, quando tu estás a visualizar o que acontece, dizemos que a mente não distingue aquilo que é real do que é visualizado se tu estiveres a sentir emoções. Exatamente. Portanto, se eu estiver a sentir e de repente, o que é que observas? O que é que sentes? Onde é que sentes no teu corpo? Como é que é sentir isso? Quanto mais tu espremeres a informação, mais torna-se real para ti. Ok, eu sinto isto. Se eu visualizar aquela situação, se eu vivesse aquela situação, seria assim, assim, assim. E começas a sentir no teu corpo. Portanto, observando essa sensação, de repente, tu sabes experienciar o quê? Claro que depois acontecendo, ainda é mais, possivelmente mais impactante. Mas já através da visualização, se for bem observada, consciencializada acerca até das emoções, tu poderás criar uma experiência e eventualmente também aqui algum circuito neural. Muito Por isso é que te perguntava isto. Muito provavelmente. Porque, por exemplo, um ator também poderá, e depois depende de todo o trabalho, obviamente, que ele faz, interiorizar. E agora, voltando ao que tu estavas a dizer no início, se eu fosse testemunhar então o acidente, claro, não é isso que acontece normalmente, a pessoa vai só testemunhar e não vivenciar a coisa. Mas até que ponto é que, se eu não vivenciar, eu não consigo alterar um bocadinho aqui as emoções que eu vou passar no relato? É verdade, é verdade. E é assim, os atores, quando entram, por exemplo, numa novela ou num filme, quando entram muito naquele papel, eles vivem aquele acontecimento, eles tornam aqueles acontecimentos para eles reais, tanto que há uma série de estudos e já tivemos, infelizmente, alguns atores que não se conseguem livrar
depois dos papéis, ou porque fizeram papéis de depressões, ou porque fizeram papéis relacionados com isto, com aquilo, com aquilo outro, e que não se conseguem depois dissociar desses mesmos estados. Já tivemos, inclusive, me lembrar recentemente, com 2, 3, 4 anos, tivemos aqui alguns casos de suicídio de pessoas que entraram em depressões grandes e depois quando ouves os relatos da família dizem que eles não conseguem sair. Porquê? Porque eles entraram, de facto, naquelas personagens. Na vivência, na experienciação, na emoção de fazer aquele papel, eles quase vivem uma vida dupla com aquilo e aí, de facto, tornam muito real esse acontecimento. Falaste há pouco num tema e esse tema também é importante e pode dar aqui um toque que tem a ver com dissestes que nós, passado algum tempo, deixamos de sentir, quando estavas a falar da raiva, podemos deixar de sentir e ressignificamos o acontecimento. Há uma coisa que a ciência nos tem mostrado, o Ekman trabalhou muito sobre isso, que é eu vou dizer, isto é um palavrão dado por ele, que se chama período refratário. Quase não consigo perceber muito bem o que é que isto quer dizer traduzido em português, mas um período onde tu não consegues incorporar informação que não seja de encontro àquilo que tu estás a viver naquele momento. Independentemente da valência da emoção, seja ela positiva ou negativa, tu quando estás num período vivencial daquele estado emocional, tu dificilmente incorporas informação externa. O que tu vais fazer é estar só a viver e estar só a incorporar informação que seja ao encontro daquilo que tu estás a vivenciar. E isso é um problema enorme, porque à parte disto, tu deixas passar uma série de informação que não a consegues catalogar, nem muitas das vezes a registar, nem consciente nem inconscientemente. Agora traz um exemplo concreto, por exemplo, e acho que vou simplificá-lo. Imagina uma discussão de casal. Sim. Imagina uma discussão de casal, ok. Se tu estiveres a ter uma discussão num casal em que muitas das vezes a raiva é exacerbada, é posta muitas vezes aos limites nas discussões, tu entras ali numa escalada em que tu geras raiva no outro, o outro gera raiva em ti e vocês não conseguem sair disto. Mas se vier alguém de fora, imagina que tu estás a ter uma discussão e o tema de facto é pressionado, tu estás com raiva por um acontecimento qualquer. Imagina o teu marido fez uma quebra de uma regra social, ou tu tinhas muito que ele tivesse feito aquilo e ele comprometeu-se a fazer e tu estás à espera que aquilo tivesse feito e ele não fez, foi fazer outra coisa qualquer, que lhe deu prazer, ainda por cima uma coisa que tu nem gostas que ele faça, sei lá. E tu entras ali numa discussão sobre aquele tema que querias muito aquilo feito. Se eu for de seguida ter contigo e disser, Lisa, epá, deixa lá, não te preocupes, amanhã ele faz isso, não ficou pronto hoje, vai ficar amanhã, tu tens dificuldade em ouvir aquilo que eu te estou a dizer. Porque aquilo que eu te estou a dizer não valida aquilo que é o teu estado emocional. Se chegar outro Rui e te disser, Lisa, eu vou te dizer, eu chamava-o e ele, a bem ou a mal, nem que se deitasse às 6 da manhã, ele ia ter que fazer isto hoje. Tu aí já me ouves. Porquê? Porque tu estás a ouvir uma informação que vai ao encontro daquilo que é o teu estado emocional. Que é, neste caso, se quiseres, de confronto, de tensão, tu ouves-me. Da outra forma, tu não ouves. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós estamos em estados emocionais mais alterados, a informação que não valida o nosso estado, ela não é incorporada, não é trabalhada. Eu às vezes dou um exemplo. Estás a falar da raiva. Eu posso dar um exemplo de uma coisa diferente. Imagina numa tristeza. Ok? Vou-te dar um exemplo real. O meu pai faleceu-me há cerca de 8 anos. Quando a minha mãe, com um problema oncológico, portanto, chegou a uma dada altura, nós já tínhamos ali ao fim e ao cabo, já sabíamos qual é que ia ser o desfecho. Mas estás sempre naquela expectativa de que, quando é que, se isto vai resultar bem, se as quimioterapias, se as radioterapias possam funcionar, tu estás sempre naquela esperança ainda, ou pelo menos eu estava sempre ainda nessa esperança. E a minha mãe ia ao médico com a minha irmã, acompanhar o meu pai, eu optava por não ir, tenho pouco nervo para essas situações, e depois 3 pessoas também já era uma multidão naquelas circunstâncias. Quando a minha mãe saía, estava sempre ansioso para perguntar o que é que se tinha passado, o que é que o médico tinha dito, e a minha mãe dizia-me sempre tudo quanto era mau. O médico disse isto, ok, tudo bem. Isso foi o que a mãe ouviu. Agora, o que é que o médico disse? E o médico disse outras coisas. Disse coisas diferentes. Porquê? Mas a minha mãe, naquele estado de tristeza, não conseguia incorporar o outro nível de informação. Não registra. E isto, para nós, é um tema. É que
se tu não consegues também avaliar bem qual é o estado emocional que a outra pessoa possa estar a vivenciar no momento em que tu estejas numa interação, seja ela qual for, num contexto de trabalho, familiar, de amizade, o que quer que seja, tu podes ter maior dificuldade em pôr informação do lado de lá, porque tu podes estar a ir contra aquilo que é o estado emocional que a pessoa esteja a vivenciar e ela não está a incorporar aquilo que tu estás a dizer. Portanto, daí que a sintonia energética, emocional, da calibração, seja o melhor para a comunicação, que é quando as coisas fluem. Se eu estiver no mesmo registro que tu estás, se estivermos no mesmo princípio, se estivermos no mesmo mood, é muito mais fácil eu pôr informação para o teu lado do que se tu estiveres com um estado emocional diferente ou completamente antagónico do meu, completamente distinto do meu, onde a comunicação não flui. Não flui porque não há incorporação desta informação quando nós estamos em estados emocionais distintos. Depois, um tema que eu acho que é relevante nós falarmos relativamente também às emoções. Muito se fala sobre a gestão do processo emocional, sobre aquilo que são as emoções, sobre como é que é esta relação da emoção connosco, massa, corpo, se de facto é um princípio que nós temos um trigger emocional, vimos qualquer coisa que em nós nos despoltou ou nos fez chamar a atenção sobre qualquer coisa e nós reagimos, ou seja, se isto é um caminho cognição-corpo, cognição, emoção, corpo, ou se isto é um caminho inverso, se isto é um caminho corpo-cérebro. E isto leva-nos aqui, poderia levar-nos aqui a discussões enormes sobre aquilo que é a gestão do nosso processo emocional. Eu partilho da opinião de que há emoções de certeza, ou quase de certeza, eu não posso dizer de certeza, mas quase de certeza, que são conhecimentos, que são ativações que eu tenho do meu ponto de vista cognitivo, que eu reconheço como sendo X, e eu adoto uma fisiologia e eu adoto um mood relacionado com aquele trigger. Há outros que eu acho que é o contrário, que tu tens um trigger emocional, tu reages fisiologicamente e por teres esta reação fisiológica, o teu cérebro sabe que isto possa ser medo. Vou dar-te um exemplo. Imagina, eu não tenho medo de cães, mas imagina que eu tinha medo de cães. Estávamos a fazer isto à noite. Saímos daqui já na penumbra e quando ia ali a sair, vinha um cão enorme. Eu, expressão facial, lábios esticados para trás, olhos abertos, tensão muscular, baixo o meu corpo, portanto uma reação luta-fuga, estou ali. E a questão é, fui eu que vi o cão e fiquei consciente que aquilo é um cão e é um perigo para mim. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Exatamente. Eu vi o cão, sei que aquilo é perigoso para mim e adoto esta fisiologia, ou é o contrário? Eu vi o cão, porque sei que aquilo é uma ameaça, adoto esta postura que é a minha postura luta ou fuga, e o meu cérebro sabe que esta é a minha postura relativamente ao medo e sabe que eu estou com medo. Eu sei que eu estive a ler um bocadinho do António Damasio. Sim. E pronto, mas aqui também, lá está, é tudo muito sensível. Mas falou-se muito, naquilo que eu percebi, pelo menos, de sentir e São os marcadores somáticos. Sim, os marcadores somáticos não deixam de ser isso. Não é fácil ler António Damasio. Eu também já li algumas coisas de António Damasio. Eu só li umas partes, atenção. Estudei, tive uma cadeira, se não estou em engano, de cognição e emoção, que fiz um trabalho sobre os marcadores somáticos. E os marcadores somáticos são isso mesmo. É tu acedes a uma escolha e saberes que a penalização, não sei se leste um truque que ele fazia com cartas, uma experiência que ele fazia com cartas, onde havia perdas e ganhos e tinhas sinais do corpo, quando tinhas perdas e ganhos, e era saber que tu experienciavas aquela sensação, portanto, tu somaticamente sabias que aquilo ia acontecer. E então depois tinhas a tua resposta mais emocional. Hoje... Diz. Não, estou a dizer, hoje discute-se muito qual é esta relação. Eu diria que pode haver emoções que se calhar têm um caminho, pode haver emoções que se calhar tenham outro caminho, ou tensões e cargas emocionais, que sejam diferentes. O que é certo é que se nós soubéssemos, isto é interessante, se nós soubéssemos que
Bom, o feedback facial e o feedback corporal, o embodiment, é uma coisa que existe e sabe-se e está estudada. Sabes aqueles estudos que te põem a ver um filme com uma caneta na boca, Exato, assim, tu estás exato. a rir, e qual é a tua sensação e o teu relato sobre aquilo que tu viste? Ou quando estás a ver com uma face mais sisuda, a segurares uma caneta com a ponta dos lábios, o que é que tu experienciaste naquele momento não é a mesma coisa, porque a morfologia da face dá sinal ao nosso cérebro de qual é que é o nosso estado emocional. Exatamente. Só para dar-te, por exemplo, um exemplo. Eu antes dizia às senhoras, hoje já não posso dizer às senhoras, tenho que dizer às senhoras e os senhores, se fizerem botoxes, porque hoje tanto homens como mulheres fazem botox, imagina quando preenchem isto aqui, para preencher aqui os chamados pés de galinha, quando nós rimos, Há uma série um sorriso verdadeiro, o zigomático. informação que se perde, não é? Também. Estes músculos aqui contraem-se e os orbiculares mexem-se e os orbiculares contraem-se. Quando se contraem, há uma libertação de endorfinas que o cérebro reconhece como sendo do prazer. Se estiver bloqueado, essa libertação não existe. Ou seja, nós sabemos que há informação que vem do corpo para o nosso cérebro. Também sabemos que a nossa postura corporal dá essa indicação ao cérebro. O que é interessante é, se eu soubesse que isto era assim para todos os momentos, eu passo a quase ter que deixar de controlar a minha mente para ter que controlar o meu corpo. Exato. Treinar mais a parte... Treinar mais a parte do meu corpo e dizer, eu vejo um cão, então se eu vejo um cão e se eu tentar manter a minha postura corporal igual à que eu tenho quando vejo um passarinho ou qualquer coisa que para mim é inócua, eu não vou ativar o meu estado de E possivelmente lá medo. está, treinando isso, até que ponto é que... Não, garantidamente, Lisa, é assim. Achas que não? Não, garantidamente sim, que sim, garantidamente que sim. Eu dou um exemplo que nós não conseguimos apagar memórias. Nós não conseguimos, a poda sináptica dá-se lá atrás nos nossos primeiros anos de idade. A partir dali, tu podes arrumar ou enfraquecer algumas... ressignificar ou retirar expressão. Imagina, tu ligas-me e és uma pessoa para mim conflituosa. Eu vejo o teu nome e a Lisa. Agora vou ter que atender a Lisa. Estou aqui em stress, o que é que eu lhe vou dizer? Porque eu ativo um caminho neuronal associado àquele trigger emocional que é a Lisa. Do sentido figurado, eu costumo dar este exemplo. Imagina tu que vais para uma fazenda, estás a ver, e que tens uma fazenda por lavrar, cheia daqueles torrões, e que queres ir com o teu carro fazer um caminho. Tu vais ter imensa dificuldade, porque sobes, desces, bateu no carro, andas ali e não consegues andar. Ao lado, tu tens um caminho já de terra batida, onde tu fazes o caminho de forma tranquila. Quando eu vejo o nome, Lisa, e se me causa angústia aquele nome, inquietação, eu vejo Lisa, eu estou a fazer este caminho. É um caminho neuronal que está percorrido, eu vou desencadear uma emoção e um estado sobre aquele caminho. Eu posso dar uma oportunidade de reconhecer a faísca antes da ação e dizer, Lisa, eu não vou reagir. Eu vou equilibrar, vou respirar, vou fazer o que eu tiver que fazer, vou ressignificar aquele acontecimento para dar outro tipo de resposta. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a começar a fazer aquele caminho cheio de torrões, eu estou a começar a pôr o carro e a andar. E quando eu toco ao telefone a segunda vez, a quarta vez, a 10ª vez, e eu vejo Lisa e não respondo por aquele caminho que eu tinha de angústia e de stress com aquele nome e dou a hipótese de fazer um caminho novo, o que é que eu estou a fazer? Eu estou cada vez a criar um caminho ou uma possibilidade por aqui. O que é que vai acontecer? Há de chegar a uma altura que eu tenho os dois caminhos quase equiparados. Eu, quando vejo aquele nome, eu escolho irrito-me ou vou tranquilo. E se eu começar a ir... Aqui comprovamos que realmente tudo pode ser treinado, tudo, exatamente, das nossas escolhas. Eu costumo dizer o mesmo que tu dizes, mas em relação a... Temos estradas principais, não é? Já com asfalto, e temos caminhos de terra que às vezes até são super fininhos e que o carro passa ali com muita dificuldade e que requer muita atenção da minha parte, muito empenho da minha parte, mas à medida que eu vou fazendo aquilo, e que se calhar até mais pessoas fazem, passa a ser uma estrada principal para mim, que às vezes eu também já posso ir em piloto automático, e se muitas pessoas fizerem, se calhar passa a ser com asfalto também. Claro. E quanto mais eu faço, às tantas já é uma autoestrada. Claro.
Portanto, tudo pode ser praticado e E às, realmente e às revertido, tantas o de outro certa caminho forma. quase que para ti já nem existe. Exato. E o outro caminho, porquê? Porque tu, ao fim e ao cabo, Novos deste caminhos neurais novos e caminhos, outros novas que se sinapses desativam, neuronais, de certa forma. eles enfraquecem, eles não se cortam, eles não deixaram de existir. Olha, e agora vou agarrar nisto que tu estás a dizer agora mesmo e voltando ali atrás um bocadinho, ao exemplo do casal que se chateou. Sim. Eu ia-te perguntar, e se calhar para também começarmos aqui a fechar, como é que, sugestão, estas pessoas, que na verdade somos todos, porque quem fala de casal fala de relações, e relações pode ser para uma mãe, para um pai, para irmãos, para filhos, para amigos, para colegas de trabalho. O que Portanto, for. cada vez que sentir aquele estado emocional que me faz fechar e não receber uma mensagem diferente ao estado que eu estou a sentir, como é que eu posso fazer para não ir por esse caminho automatizado de reação e de resposta, mas começar a ir pelo outro, que requer mais atenção, mas que eu posso realmente devagarinho ir treinando? Exemplos que tu Olha, sintas. Estás a tocar num tema que foi um tema de grande destaque este ano, 2023, para nós na Emotional Business Academy, que tem a ver com o mindfulness e a respiração. A Joana Sobreiro tem uns programas interessantíssimos. Desculpa lá a publicidade, mas tem uns programas interessantíssimos nessa área. Ainda ontem tinha uma reunião corporativa onde dizíamos que, e ela explicava, a capacidade de nós estarmos centrados em nós mesmos pode ser a resposta para isso que tu estás a dizer. Nós não temos tempo, nós não perdemos tempo connosco, nós não perdemos, desculpa o termo, nós não damos tempo para nós, para que consigamos ter aqui algum equilíbrio, muitas das vezes nos nossos processos. Nós saímos de manhã em piloto automático, os nossos processos heurísticos, os nossos vieses cognitivos ajudam-nos imenso nesses processos automáticos, mas prejudicam-nos imenso por outro caminho. Ou seja, eu não tenho uma carga... Que pede atenção, que pede esse tempo, para nos centrarmos, como estavas a dizer. Eu não tenho uma necessidade cognitiva grande porque vou em piloto automático, mas vou em piloto automático e estou sempre a fazer o mesmo. E eu necessito de ter um balanceamento completamente diferente. E eu acho que, respondendo a essa pergunta concreta, quanto mais nós estivermos centrados em nós, quanto mais nós tivermos um tempo para nós, quanto mais nós soubermos equilibrar o nosso estado, mais facilmente nós conseguimos ter caminhos alternativos àqueles que muitas vezes nós sabemos que são nocivos, muitas vezes nós sabemos que são contra aquilo que nós queremos experienciar, que nós queremos vivenciar, mas a pressão, a tensão, obriga-nos a percorrer o mesmo caminho. Obriga-nos quase a dar a mesma resposta. Às vezes quase que acabamos de o fazer e dizemos assim, porquê é que eu fui fazer isto outra vez? Porquê é que eu não respirei? E quando tu vais ver o teu corpo parece uma panela de pressão. Tu estás aqui numa agitação enorme, estás pronta a explodir. Se tivesses antes tido aquela tua consciência emocional... Sou capaz de estar aqui a ouvir a lua em fundo. Se tu tiveres de estar... com o teu equilíbrio emocional balanceado, tu se calhar quando tiveres esse desafio, tu vais conseguir ir buscar muito mais facilmente recursos do que se não os tiveres. Lá está, era o que tu estavas a dizer há pouco, com o exemplo do carro. Se eu der uma oportunidade, quando vir a tal chamada, neste caso estavas a dar com o exemplo sendo eu, vais começando a fazer aquele caminho e às tantas ele já é tão acessível como os antigos que tu tinhas gravado. Mas se tu tiveres para cada desafio que tu vais tendo, porque nem sempre somos confrontados com os mesmos, vamos tendo algumas disparidades, acabamos sempre por registar quase sempre aos mesmos padrões. Aquilo que nos irrita, aquilo que nos faz, tem muito a ver connosco, não tem a ver com o outro. Nós é que temos a mania que o outro é que nos provocou. Não, isso tem a ver connosco. Nós é que achamos que aquilo possa ser uma provocação. E então levamos isso para esse âmbito desse estado, já que estamos a falar da raiva ou de conflito. Acho que a meditação pode ajudar imenso. A meditação, journaling, na verdade acabamos, para mim... acabamos sempre no mesmo ponto, é trazer consciência. Trazer consciência. Deixa-me só dizer-te uma coisa interessante. Eu quando fui fazer, interessante para mim, acho que no geral, eu quando fui fazer a pós-graduação em entrevista investigativa, análise comportamental e entrevista investigativa forense, é uma coisa muito profiling, é uma coisa muito de olhar, ver a expressão, ver as mãos, ver os pés, ver isto, ver a voz, ver o timbre, ver uma série de coisas que tu tens de estar muito disponível para ver.
E nós tínhamos uma cadeira que era o FACS, o Facial Action Coding System, tínhamos Investigative Interviewing, tínhamos Psychophysiology, tínhamos, sei lá, já não me recordo, tínhamos várias, e tínhamos uma que foi a primeira, que eu fiquei assim, mas porquê é que eu vou ter isto? Que se chamava Mindfulness e Attentiveness. E eu disse, mas porquê é que eu vou ter uma cadeira de Mindfulness e Attentiveness numa coisa de profiling, de investigação criminal e de comportamento? Hoje, quando faço um trabalho e que necessita de alguma cientificidade ou com alguma carga mais, não seja só falar um bocadinho sobre o tema, imagina, dá-me um vídeo da Lisa para analisar. Está aqui um testemunho da Lisa, eu quero perceber se este testemunho, o que é que isto quer dizer. Um Claro, vídeo tens de estar o mais neutro de 4, possível. 5 minutos, eu tenho que estar o mais neutro possível. E esses 4, 5 minutos para analisar o vídeo, eu às vezes só consigo começar a ver o vídeo depois de o ver 10 ou 20 vezes. Porque as outras vezes que eu vi antes o vídeo são os meus bias e os meus vieses a trazer-me, ela está a dizer isto por isto, ela comportou-se assim por aquilo, e podem ser erros enormes. Portanto, eu tenho que primeiro, como é que eu consigo... Há técnicas muito mais fáceis de o fazer, mas eu ainda não as faço. Tenho um dia que tentar fazê-las. É esvaziar a minha mente para estar só eu e o vídeo. E para estar só eu e o vídeo, eu tenho que o ver muitas vezes para que, quando vir o vídeo pela 21ª vez, eu estar a ver aquilo que eu na realidade preciso de ver. Eu percebo o que estás a dizer porque, de certa forma, eu treinei isso no contexto clínico. Eu aprendi que eu não posso estar a interpretar o que o outro me está a dizer sobre as suas emoções e sobre o seu contexto, etc. Não interessa aqui a minha interpretação, nem a minha emoção, nem o meu julgamento, o meu parecer sobre. Interessa, sim, o que é que o outro sente perante isso. O que é que o outro, exatamente, o outro só. Portanto, quanto mais neutro eu estiver, aqui não interesso eu. Interessa só eu escutar o outro e compreender, nesse sentido, o outro. Portanto, eu compreendo o que estás a dizer e daí perceber também porque é que tinha lá a cadeira de mindfulness, neste caso, para chegares a esse estado, não é? Claro. Em que realmente te despejas dos teus pré-conceitos e te permites ouvir e ver a proposta em si. Porque senão Ou seja, isto para todas as pessoas. Isto para todos, porque senão aquilo que nós estamos a pôr é etiquetas às pessoas, e tu hoje vais vendo com alguma frequência nas redes sociais, até já em alguns mídias, infelizmente, pessoas com pouquíssima credibilidade a falar sobre estes temas, que te põe um chavão que diz, se a Lisa vem de cor-de-rosa é porque é possível, se tem 2 brincos é porque é egoísta, porque se tem... Se eu cruzei as pernas desta forma. Porque se cruzou as pernas é porque não sei o quê. Quer dizer, isso são falácias completas. Cada um de nós tem uma marca, tem um modelo próprio de comunicação, e há uma coisa que eu também digo sempre, que é um chavão importantíssimo na análise das pessoas ou do comportamento, na análise comportamental. A informação, para mim, só é relevante da forma como tu te desvias relativamente àquilo que é o teu comportamento de base. Que era aquela coisa de, na verdade, se queres olhar realmente, se queres falar sobre determinada pessoa, coloca-te nos sapatos dela. Tens que e não nunca nos nossos. Exatamente. Não é? E tens primeiro que perceber uma coisa, que é como é que aquela pessoa é quando se comporta no seu base. Porque não existem, eu comecei por dizer lá atrás, não existe um dicionário de body language, não existe, porque, fez isto, está bem, pode ser uma pessoa que tenha um tico para fazer isto. Há questões que são fisiológicas, há questões que são de preparação do nosso corpo, e a fisiologia é estudada. Agora, mais ao nível comportamental, há falácias enormes. Vou dar-te um exemplo, sei lá. Quando é que eu vejo que uma pessoa possa estar mais nervosa, por exemplo, se começa a tremer uma perna? Um exemplo. Às vezes há pessoas que me dizem, começou a tremer a perna. Mas treme sempre ou nunca treme? Ou em que circunstâncias é que treme? Isso é importante. Há pessoas que tremem sempre. Há pessoas que nunca tremem. Há pessoas que só tremem perante stress. Perante stress porquê? Quando tu tens uma carga, um nível maior de stress, o teu sangue flui muito mais rapidamente, fica mais fininho, é bombeado mais rapidamente e tem tendência a ir para os grandes músculos esqueletais, que se for uma resposta ao medo, por exemplo, uma pergunta que tu me faças que me esteja a causar medo, estás-me a fazer um interrogatório e eu estou aqui numa situação de medo, é provável que tu vejas o meu corpo a abanar, ou as pernas a abanar. Porquê? Eu preparo o meu corpo inconscientemente para uma resposta que seja de luta ou de fuga, onde eu vou precisar de imensa energia nas minhas pernas e nos meus braços. Se eu não vou correr ou se eu não vou lutar, a energia tem que ser dissipada. E ela tem que ser dissipada. E então tu vês pessoas a começar a abanar os pés ou as pernas, é um instante. O tema é o que é que aconteceu antes para ela ter uma carga energética maior ou ter-se preparado para aquilo. O que é que foi dito, o que é que foi falado. Agora imagina que aquilo é um padrão da pessoa.
porque a pessoa tem aquele tique. Vou tirar a mesma conclusão? Não. É uma falácia enorme. Portanto, nós temos que olhar para cada pessoa e tentar perceber, o esvaziar a nossa mente desse preconceito e tentar perceber o que é esta pessoa, neste contexto, qual é a comunicação de base dela, o padrão de base de comunicação e depois perceber o que é que acontece de diferente a cada momento quando existem maiores níveis de stress. Aconteceu isto, aconteceu aquilo, Sempre aconteceu individualizar. aquilo. Sempre individualizar. Lá está, e sempre conhecer um bocadinho, até porque há pouco quando dizias, está a falar com mais pausa ou está a falar muito rápido, mas qual é o padrão de fala dessa pessoa, já por norma, não é? Claro. Porque há pessoas que já por si já falam mais pausado e há outras que falam... Eu falo super rápido. Hoje estou relativamente mais tranquilo por estar neste contexto, mas eu falo super rápido, super alto. A Vera está-me sempre a dizer, fala mais devagar, fala mais baixo. Então se for falar com pessoas de outras regiões ou do Brasil, assim, Rui, fala, as pessoas não te entendem, portanto, é a minha forma. Agora... o que é importante para mim é se eu estiver a falar rápido e me fizerem uma pergunta num tema e eu pausar e começar, o que é que aquele tema tem para mim? Não tem a ver com ser verdade ou mentira, mas numa primeira fase, cognitivamente, emocionalmente, o que é que aquele tema tem para mim para ter mudado aquilo que é o meu padrão de comunicação? Porque é que eu necessitei de Exato. vir cá abaixo e, ok, bora lá, estou a falar sobre isto. Qual é o significado que isto tem para mim? Depois, a partir daí, começares a fazer, de facto, uma análise. Rui, então vou-te pedir aqui, estamos mesmo a terminar, vou-te pedir que, com base nisto tudo que tu estudaste, com base em tudo o que tu és hoje em dia, volto a dizer, pai, marido, pessoa profissional, portanto, o ser humano em si, que mensagem é que tu, nesta fase da tua vida, sentes que pode ser uma mensagem, e que é uma mensagem realmente importante, para deixares a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir? Olha, escrevia quase um livro agora sobre isso, Mas porque acho que tinha tanta coisa para dizer, mas assim, olha... Assim, uma que tu priorizes neste momento. Nós estamos a viver momentos altamente desafiantes, que nos levam obrigatoriamente a mudar constantemente aquilo que nós fazemos. Portanto, a segurança que nós achávamos que existia, ou que numa geração, por exemplo, dos meus pais me foi tida como segura, procura um emprego, licencia-te, procura um emprego, entra numa organização, trabalha e que tudo vai correr bem, isso hoje não existe. E a pandemia veio mostrar também isso. E a pandemia veio mostrar mesmo isso. Eu tenho tido conversas com muita gente, falo com muita gente no meu dia-a-dia, até para perceber as dificuldades das organizações. Há um tema que nós estamos a deixar passar, e depois já vou fechar isto, mas só para fazer este preâmbulo. Eu li uma coisa no outro dia que está a entrar para o mercado da geração Z e que o mercado não está preparado para receber estes miúdos dos 22, 23, 24 anos. 22, 21, 22, por aí. 23, 24, 25, depois já começas a entrar na outra geração. Que o mercado não está preparado. Mas eu li uma coisa muito interessante que é eles próprios, a geração Z, também não estão preparados para eles. O que é que eu quero com isto dizer? Nós temos que ter uma flexibilidade muito grande neste momento. Temos que ser adaptativos, temos que deixar de ser rígidos, temos que saber enfrentar os desafios a cada momento sem grandes estereótipos, porque se nós continuarmos a olhar para os desafios que nos estão a ser postos com o padrão daquilo que foi há 5 anos atrás, Lisa, não foi há 50 nem há 500, há 5 anos atrás, nós não vamos conseguir ter bom resultado para aquilo que nós temos para fazer. Eu tive uma conversa com uma diretora de RH de uma grande empresa aqui há uns 5, 6 anos, que me disse, estou com um problema enorme, eu não estou a conseguir recrutar pessoas. Porque antes chegavam aqui, a Lisa chegava aqui para vir trabalhar, recém-licenciada, com 21 anos, tinha a hipótese de pôr um pé dentro de uma organização como estas e dizia, se isto correr bem, eu estou feito para a vida, só preciso não estragar e já está, o meu caminho profissional está feito. E ela diz, neste momento, aparecem miúdos, 21, 22 anos aqui a dizer, olha, eu venho, mas eu à quinta-feira tenho que ser às 5 porque tenho uns torneios de pádel, eu à sexta-feira à tarde eu prefiro trabalhar a partir de casa, eu isto, eu aquilo, e ela dizia, Rui, eu excluir esta gente toda. A uma dada altura ela dizia, eu só estou a excluir o melhor talento, porque se eu não for adaptativo àquilo que são as exigências hoje em dia das gerações, que são pessoas, para aquilo que elas vêm fazer, eu não vou conseguir perdurar. Que eu acho lindo, porque na verdade estas gerações, agarrando só nesta perspectiva que estás a trazer, elas priorizam-se mais muito, e se calhar as gerações muito. antigas abriam mão do que elas eram. Era a carreira, não eram as pessoas, exatamente. Era a carreira. E quase que nos submetemos porque a carreira em primeiro lugar, para ter a estabilidade e o salário no fim do mês. E os miúdos de hoje em dia, pelo que eu vejo...
bem, eu não posso falar porque eu não sou de hoje em dia, mas também fiz o mesmo. Mas querem muito viajar, querem muito manter a sua liberdade. E mesmo quem não queira viajar, olha, por exemplo, o meu filho mais velho quer viajar, gosta imenso de viajar, viaja sempre que pode, mas, por exemplo, não é muito aventureiro a ir trabalhar para fora. O meu do meio, que está nessa geração Z, infelizmente teve 2 oportunidades de ir fora e não foi. Não correram na altura. O mais novo, já quer ir, se calhar. O que é que eu deixava? Flexibilidade, abertura, reenquadrar as possibilidades. Temos que saber refazer-nos a cada momento, porque nós não somos só aquilo que nós trabalhamos. Se estivermos a falar no mercado de trabalho. Eu ouvi um colaborador meu, e mesmo para fechar, ouvi um colaborador meu em final do ano passado dizer que trabalhar nessa minha empresa de gestão e de contabilidade não é só o vencimento que se ganha, é aquilo que nós temos aqui. Nós já só trabalhamos 32 horas por semana, já há algum tempo. Não trabalhamos à sexta-feira à tarde. Cuidado quando dizeres isso, vai toda a gente querer candidatar-se à tua empresa. Não, neste momento não estamos à procura de ninguém. Mas isto é o quê? E não tenho ninguém desta geração. Mas acho que mesmo as pessoas da minha geração também têm que saber experienciar e também têm que saber ter essa liberdade. E acho que aquilo que eu deixaria seria mesmo flexibilizar, o reenquadrar e o dar liberdade para que as coisas possam ser feitas de uma forma diferente, porque se formos fazer hoje os desafios que temos com as ferramentas que tínhamos no passado, as coisas não vão correr bem. Muito bom. Obrigada, Rui. Obrigado, e isto para empresas, mas para as empresas, relações também. para as relações, para as pessoas, para para tudo. Os nossos desafios. Vamos lá ver uma coisa. Quando as pessoas me perguntam assim, para quem é que... Mas eu só dou formações a organizações, não faço cursos para pessoas. Assim, só dá às empresas. Não, eu dou às pessoas que estão nas empresas. São pessoas, nós estamos sempre a falar de pessoas. Quando falas em organizações, falas em questões mais sistémicas, com culturas mais organizacionais, mas feitas por pessoas, mas que me deixa dizer, estão cada vez mais a ruir aqueles princípios da cultura organizacional para a cultura quase pessoal do que é que cada um leva para dentro da organização e o que é que ele contribui dele de bom para dentro da organização. E isso é que vai fazer a diferença. Muito bom. Muito bom. Tá. Pronto, e entrávamos aqui para mais uma hora de... aqui mais uma série de tempo a falar sobre o tema. Rui, obrigada por teres Obrigado, vindo. Deixa-me só perguntar-te onde é que as pessoas te podem acompanhar, como é que podem seguir o teu trabalho? Olha, eu sou muito parco nessas coisas. Eu pessoalmente pouco faço nas redes sociais, mas na Emotional Business Academy, como disse, estamos muito mais vocacionados para a área organizacional por uma questão de gestão de tempo, porque mais facilmente eu estabeleço contactos com organizações em si, englobo logo uma série de pessoas do que quando as faço de forma individual, mas sim na Emotional Business Academy, no Facebook, nos YouTubes, nos LinkedIn. Nunca sabes, podes abrir também como a Vera em termos de PNL, mas tu abrindo para pessoas individuais, ajustando depois aos seus sistemas. Já fiz isso, mas deixa-me dizer, o esforço de comunicação era muito grande, eu não tinha equipa, era eu a fazê-lo, e então foi por uma questão de opção dizer assim, vou fazer isto mais às organizações. Tenho imensos pedidos para fazer, até as pessoas dos cursos da Vera me veem dizer, quando é que faz uma formação para nós virmos? Às vezes as passos vou fazendo, mas não está muito no meu drive, não é muito aquilo que eu tenho, mas quando consigo então, ajudar... é o caminho agora de terra aos altos e baixos. Quem sabe, vamos ver. Estou a brincar vamos contigo. ver. Quem sabe? Pronto, então neste Instagram e Facebook. Sim, Instagram, Facebook, no YouTube, também na Emotional Business Academy. Tem lá algumas análises que eu vou fazendo, sempre com algum cuidado sobre aquilo que se diz, porque às vezes as pessoas dizem, devia ter dito isto, devia ter falado sobre aquilo, falado sobre aquilo outro. Eu digo sempre, eu para ter um nível diferente de informação, precisava de ser eu a fazer as perguntas, precisava de ser eu, independentemente de eu... Às vezes as pessoas veem uma análise de 30 segundos, 40 segundos, mas por trás eu fui ver a Lisa 80 situações diferentes, em 100 vídeos diferentes, para perceber padrões, para perceber formas de comunicar, para depois olhar para aquele bocadinho e perceber o que é que está ali a ser comunicado. Muito bom. Está bem? Olha, Tá. Rui, Obrigado. obrigada uma vez mais, um poço aí de informação e de conhecimento. Grata pelo que partilhaste aqui. Tudo Obrigada. a correr bem. Obrigado. Desse lado, espero que tenhas gostado e uma vez mais, cá te espero na próxima semana. De Cheieco.